Meus irmãos, conforme nós conversamos ontem na nossa reunião de sábado, hoje domingo, dia 5 de abril, nós estaremos em jejum e oração. O tempo que o Senhor te orientar, o tempo que você quiser oferecer ao Senhor. Grande parte da igreja do Brasil também vai estar dentro desse movimento. Mas eu achei assim oportuno, necessário, compartilhar com vocês alguma coisa que o Senhor trouxe ao meu coração. O alvo da convocação nacional foi para que o Senhor acabe com o Covid-19. É claro que nós queremos e ansiamos para que essa doença, essa enfermidade cesse o mais rápido possível. Muitas pessoas estão morrendo no mundo inteiro, muitas pessoas estão perdendo seus parentes, seus queridos, e de maneira nenhuma nós podemos ficar à parte disso. Vamos orar sim, para que isso cesse, para que Deus abençoe o Brasil e que o número de mortos não sejam tão altos. Mas o que me estimulou de fazer esse vídeo é que lembrar os irmãos que o maior problema nosso, o maior problema meu, o maior problema teu, o maior problema do Brasil, o maior problema do mundo, o maior problema da igreja não é o Covid-19. E eu queria assim te estimular a hoje, nesse tempo de jejum, a ler a palavra, a meditar na palavra. E eu queria te colocar aí, te estimular, te desafiar, te pedir, para que você pare um tempo e leia Isaías 57, Isaías 58, Isaías 59, Isaías 60 e Isaías 61. São capítulos que Isaías está falando a Judá, a Jerusalém, e eu falo isso porque lá no capítulo 1, versículo 1 do livro de Isaías, fala que é uma visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém. E é um livro muito grande, mas esses 5 capítulos que eu citei aqui, que é Isaías profetizando, o Senhor falando através de Isaías para a nação de Judá, mas que tem tudo a ver com o Brasil, tudo a ver com a igreja, tudo a ver comigo e com você. Por exemplo, Isaías 57 é feita uma radiografia sobre a nação, a idolatria de Israel. E Isaías 57, 4 diz assim: de quem chasqueais? Chasqueais é uma palavra que em português não faz muito sentido para nós, mas ela tanto pode se significar deleitar-se, agradar-se, mas também fala de zombaria. De quem zombais? Contra quem escancareis a boca e deitais para fora a língua? Porventura não sois filhos da transgressão, descendência da falsidade, que vos abrasais nas concupiscências junto aos terebintos? Terebintos significa homens poderosos. Debaixo de toda árvore frondosa, e sacrificais os filhos nos vales e nas fendas dos penhascos, por entre as pedras lisas dos ribeiros,
está a tua parte, estas te cairão em sorte, sobre elas derramais a tua libação e lhes apresentais a oferta de manjares. Contentar-me-ei com essas coisas? Sobre o monte alto e elevado pões o teu leito, para lá sobes para oferecer sacrifícios. Detrás das portas e das ombreiras pões os teus símbolos eróticos. Puxa as cobertas sobre o leito e o alargas para os adúlteros. Diz-lhes as tuas exigências, ama-lhes a coabitação e lhes miras a nudez. Vais ao rei com óleo e multiplica os teus perfumes. Envia os teus embaixadores para longe até as profundidades do sepulcro. Na tua longa viagem te cansas, mas não dizes: é em vão. Achas o que buscais, por isso não desfaleces. Mas de quem tivestes receios ou temor, para que mentisses e não te lembrasses de mim, nem de mim te importasses? Não é acaso porque me calo e desde há muito tempo não me temes? Então o Senhor fala uma série de coisas que estava acontecendo com Judá, com Israel, mas fala sobre que ninguém o está buscando, que ninguém o teme. Está falando sobre independência. Quando nós pensamos sobre independência, nós pensamos hoje na nossa nação, pensamos no mundo e, infelizmente, não podemos deixar de pensar também da igreja. A igreja que muitas vezes está mais preocupada com o que pode conseguir do Senhor e menos preocupada com o que o Senhor quer ser através de nós. Então, o capítulo 57 faz uma radiografia que nós precisamos parar, ler e ver o que disso tudo que consta nesta radiografia sobre Judá, sobre Israel, tem a ver com a minha vida. Momento de jejum é aquele momento que eu preciso olhar para o Senhor, mas também é aquele momento que eu preciso olhar para mim. Preciso olhar para mim, não para simplesmente ficar com peninha de mim mesmo, ou achar que eu estou com a razão em alguma coisa, mas deixar que o Espírito Santo sonde a minha mente, o meu coração, sonde a minha consciência, o meu inconsciente e me revele o que eu preciso mudar para ser um agente de bênção, de transformação de Deus no meio dessa situação que estamos vivendo. O capítulo 57, a partir do versículo 14, também fala de arrependimento. E aí eu falo, arrependimento é uma palavra para Israel, para Judá, para a igreja. Arrependimento só tem sentido para aqueles que conhecem ao Senhor. Porque aquele que não conhece o Senhor, ele conhece aquela questão de pedir desculpas. Mas o que vão pensar de mim? Só aquele que conhece o Senhor, que sabe que arrependimento é mudança de mente, e isso, mudança de caráter, mudança, restauração de tudo. Só quem conhece o Senhor sabe que é só Ele que pode operar isso nas nossas vidas. Então, versículo 14, a partir do versículo 14, Isaías 57, 14 diz assim:
aterrai, aterrai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Que o Senhor nos leve, nesse dia de hoje, nesse jejum, a esse coração contrito e que Ele abata toda a altivez, toda a soberba, toda aquela nossa lógica humana que atrapalha a nossa caminhada com o Senhor. O capítulo 58 é um capítulo mais conhecido. Ele fala sobre como deve ser o jejum. Também fala como não deve ser. E como não deve ser, eu separei apenas aqui parte do capítulo 58, versículo 3. Parte aqui do versículo 3, que diz assim: Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Se o nosso jejum for só contra o Covid-19, queridos, ele perde o sentido. Ele nem tem sentido se o nosso jejum for só para isso. Porque isso é simplesmente um interesse nosso. Como eu falei aqui no início, ninguém quer ver os seus parentes morrerem, ninguém quer ficar doente, mas esse não pode ser o nosso único alvo. É o que o Senhor está falando aqui. Inclusive, em relação ao Covid-19, nós temos orado pelos médicos, tem os policiais, tem os bombeiros, tem a defesa civil, tem os garis e tantos outros profissionais que eu não me lembro agora, que estão na linha de frente. Eles estão trabalhando. E o nosso jejum não pode ser para que nós não façamos trabalho nenhum. Eu vou ler aqui. Eis que no dia que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. No meio da crise, mesmo estando de quarentena, com certeza, em algum momento, o Senhor poderá nos mostrar algo que Ele queira que nós façamos. E que nós tenhamos confiança nele para que, se precisarmos sair de casa para obedecermos a sua voz, que nós assim o façamos. Eu não estou fazendo pregação contra a quarentena, mas eu estou falando o que o texto diz, que no meio da crise, nós não podemos exigir que Deus faça tudo. Em algum momento, Ele pode querer que façamos alguma coisa. Quero ler também a parte 58, 7. Alguma coisa que está bem claro aqui, que o Senhor quer que façamos. Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto? E que recolhas em casas os pobres desabrigados? E se vires o nu, o cubras? E não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás por socorro e Ele dirá, eis-me aqui. O trabalho, queridos,
não é todo do Senhor. É do Senhor aquilo que não podemos fazer. Por exemplo, semana passada eu coloquei lá um vídeo do Pedrão falando sobre aquelas famílias lá do Jardim Gramacho, que seria uma oportunidade, e eu tenho por costume colocar o vídeo, não fiz nenhum pedido específico, que é importante que todos nós vejamos as necessidades e diante do Senhor tenhamos aquele coração de o que eu posso contribuir, o que eu posso fazer para ajudar. Eu sei que alguns irmãos ajudaram, talvez outros nem viram o vídeo, porque é aquela história, eu não aguento esse grupo da igreja, muitas mensagens. Cada um com as suas razões, não vem ao caso aqui. Mas ontem eu fiquei triste quando vi lá um vídeo, nem enviei para vocês, o Pedrão, a Nádia lá fazendo a distribuição, agradecendo pelos que ajudaram, mas mostra lá várias famílias que estavam no alvo de serem ajudadas e não foram. Deve ser muito triste um caminhão chegar, muitas pessoas são ajudadas e outras voltam para casa sem nada na mão. A gente precisa refletir sobre isso, queridos. É o que o texto diz aqui. Que repartas o teu pão com o faminto, se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante. E aí o Senhor continua falando sobre o jejum. Jejum para quem? Para a igreja. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortalecerá os teus ossos. Será como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Esse não é o momento de ficarmos olhando para nós mesmos. Tadinho de mim, estou sozinho. Tadinho de mim nessa quarentena. Ninguém me liga, ninguém me procura. Precisamos fazer isso, mas ninguém tem direito de ficar olhando para si mesmo. Não podemos cair no que diz aqui: não te escondas do teu semelhante. Se quer virar o jogo, olhe para o Senhor e olhe para quem Ele te mostrar. Resumo: olhe para o teu semelhante. Saia do centro, saia da sua redoma. Pare de ficar pensando só em si. Eu sei que você pode estar preocupado com o que você vai comer amanhã, se o teu salário será cortado, se são tantas coisas que nos vêm à mente, mas eu quero te estimular. Olhe para o Senhor. É o Senhor quem te supre. O capítulo 49 repete a situação da nação de Israel. E eu vou ler rapidamente aqui o versículo 12. Porque as nossas transgressões se multiplicam perante ti, os nossos pecados testificam contra nós. Porque as nossas transgressões estão conosco e conhecemos as nossas iniquidades, como o prevaricar, o mentir. O prevaricar, ele tem aquela questão de rebelar-se, transgredir, revoltar-se. É por aí. O mentir contra o Senhor, retiramo-nos do nosso Deus. O pregar, deixa eu ler novamente aqui, como prevaricar, o mentir contra o Senhor, retiramo-nos do nosso Deus, o pregar a opressão e rebeldia, o conceber e proferir do coração palavras de falsidade. Pelo que o direito se retirou, a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar.
Sim, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça. Viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Aqui, esse texto novamente fala de um raio-x de iniquidade, de opressão, de falsidade, e que o Senhor estava longe de tudo isso. Esse texto esse maravilhou-se significa o Senhor desgostou-se, o Senhor se entristeceu, que no meio dessa situação toda não havia um intercessor. Nesse jejum, queridos, nós precisamos restaurar esta posição para a qual também fomos chamados, de intercedermos pela nação, pela igreja, pela minha vida, pela tua vida. Que esse jejum também alcance esse objetivo. Que a Bíblia diz que nós somos um reino de sacerdotes. Precisamos exercer esse sacerdócio na nossa família, na nossa casa, mas precisamos exercer esse sacerdócio na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. O que o Senhor viu nessa época é que a situação estava caótica e não havia um intercessor. Que o Senhor nos levante como intercessores. O capítulo, e depois ele continua aqui, já que o Senhor ficou sozinho, ele mesmo fez o que tinha que ser feito, fez o trabalho nosso. Versículo 17, 59 e 17. Vestiu-se de justiça como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação. Na cabeça pôs sobre si a vestidura de vingança e se cobriu de zelo como um manto. E aí tem todo um texto que ele fala, e termina o capítulo 59, no versículo 21, dizendo assim: quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor, o meu espírito está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela, nem de seus filhos, nem da dos filhos não se apartarão desde agora e para sempre, diz o Senhor. Hoje, o Espírito Santo habita em nós. Nós temos uma aliança com o Senhor Jesus. A aliança é de ser dele, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, com todas as nossas, de amá-lo com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, com todo o nosso coração. E amar da mesma forma, igualmente, o nosso semelhante, o nosso irmão, a nossa irmã, as pessoas em geral. O versículo 60 fala sobre a glória da Nova Jerusalém. E, finalmente, o versículo 61 fala sobre o que o Senhor espera de nós. O que o Senhor espera de mim, o que o Senhor espera de você, meu irmão. Ele diz assim, eu vou ler o capítulo 61 inteiro, que vocês tenham um pouco de paciência comigo. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a
apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Esse versículo é citado por Jesus, se eu não me engano, em Lucas, capítulo 2, versículo 18. Ele falou assim, ele lê esses versículos e fala: hoje se cumpriu essa palavra na minha pessoa. Jesus, ele, naquela época, era o filho unigênito. Quando ele ressuscita, ele passa a ser o primogênito, ou seja, o primeiro dentre todos os irmãos dos quais nós fazemos parte. Então, esta palavra que se cumpriu em Jesus, ela precisa também se cumprir em nós. Precisamos ser pessoas que proclamem, que preguem o ano aceitável do Senhor, que proclamem libertação dos cativos, que coloquemos os algemados em liberdade, que temos uma coroa de alegria em vez de pranto, que vistamos vestes de louvor em vez de espírito angustiado, que sejamos chamados carvalhos de justiça. Carvalho é aquela madeira que ela enfrenta as adversidades. Ela passa por elas. Versículo 6. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro, e tereis perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhe-eis finalmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos, todos quantos virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação, me envolveu com mantos de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, como o jardim faz brotar o que nele semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. É por isso que queremos jejuar hoje. Jejuar, clamar, interceder, para que o Senhor faça brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Que o Senhor seja engrandecido pelos seus feitos, mas também pelas nossas atitudes, pelo nosso testemunho. Abração, queridos.